Vamos aos melhores momentos e análise do capítulo 21 de Longe Demais. Deixe seu like e hype esse vídeo, por favor. Se quer mais Longe Demais aqui no YouTube. Gratidão e vamos ao vídeo. O Sinan está decidido a descobrir toda a verdade por trás de tudo, e dessa vez ele não pretende deixar ninguém escapar. Só que o que ele vai descobrir dentro da própria família promete mudar completamente a maneira como ele enxerga a sua própria mãe. O capítulo começa quando Sinan chega à mansão acompanhado de Sahin, Nari e Ayla. Ele pede que Ayla vá para o quarto com Dennis, enquanto todo mundo ali permanece junto. Pouco depois, Sadakata aparece e, ao perceber a presença de Sahin, fica imediatamente furiosa. Ela não consegue esconder sua revolta e pergunta o que aquele traidor está fazendo ali, exigindo que ele vá embora. Mas Sirhan não recua. Ele deixa claro que Sahin não vai a lugar nenhum. Nesse momento, o irmão de Sadakat chega à mansão. Sirhan aproveita a oportunidade e, completamente tomado pela raiva, aponta sua arma para ele. O Sirhan quer respostas. Ele pergunta diretamente se foi aquele homem que ajudou ali a armar para seu tio ser preso e quer saber se ele trabalhou junto com a sua mãe e se tudo aquilo realmente aconteceu por ordem dela. A tensão aumenta ainda mais quando Sirhan exige que ele conte toda a verdade. Ayla observa tudo de longe, completamente, chocada. Que família ela foi entrar, hein? Quando Sirhan e Nari percebem que Sirhan está prestes a perder o controle e tentam impedir que ele faça alguma coisa da qual possa se arrepender. E então vem a confissão. O homem admite que foi ele quem fez aquilo. Ele revela que recebeu ordens de Sadakat e que apenas cumpriu o que ela mandou. Segundo ele, não tomou aquela decisão por vontade própria. Sirhan fica completamente abalado. Afinal, Sadakat havia jurado para ele que não tinha participação naquela história. Agora, diante dele, a verdade está sendo revelada. Sahin então não perde a oportunidade de confrontá-lo. Ele lembra que ele se tornou líder dos Alboras graças às estratégias e manipulações dela. Completamente revoltado, pergunta: e agora, quem é o traidor? Depois que o irmão de Sadakat deixa o local, Sirhan olha para a mãe e pergunta como eles poderão continuar depois de tudo aquilo. Ele quer saber quando poderá voltar a confiar nela. Ele lembra que Sadakat olhou diretamente em seus olhos e garantiu que não tinha responsabilidade sobre o que aconteceu. Mas, ela mentiu. Sadakat, porém, não demonstra arrependimento algum. Ela admite que fez com Ekmel aquilo que, na visão dela, ele merecia. E ainda deixa claro que se Sirhan decidir ficar contra ela, jamais irá o perdoar. Quando Sirhan, Nari e Kaya ficam juntos, Nari desabafa dizendo que sua vida poderia ter sido completamente diferente. Kaya concorda e afirma que a mãe destruiu a vida de todos eles. Enquanto isso, Sadakat fica sozinha, olhando para uma fotografia do pai de Sirhan. É então que Sirhan volta a conversar com ela. Ele quer entender por que ela fez tudo aquilo afinal. Por raiva? Por rancor? Por tudo o que Ekmel fez no passado, Sirhan não consegue compreender. Ele sabe que sua mãe teve um relacionamento com Ekmel antes de se casar com seu pai, e também sabe que seus pais se amavam. Por isso, ele não entende de onde veio tanto ódio. Sirhan diz que sente que Sadakat ainda esconde alguma coisa dele, mas ela nega e pede para ficar sozinha. E essa reação só aumenta mais a desconfiança de Sirhan. Afinal, qual será o verdadeiro segredo de Sadakat? O que ela ainda está escondendo? Mais tarde, Sirhan sai da mansão para encontrar Sahin. Os dois conversam sobre tudo o que aconteceu entre suas famílias. Sirhan reconhece que muitos erros foram cometidos no passado. Ele admite que errou, diz que Sahin também errou, e até a própria mãe cometeu erros. Para ele, as famílias continuam repetindo os mesmos erros geração após geração, uma verdadeira roda de Sansara.
Sirhan afirma que prefere aprender com tudo aquilo em vez de continuar alimentando a guerra entre eles e continuar o ciclo. E lembra Sahim que durante muito tempo ele foi como um irmão. Por isso não entende por que Sahim decidiu lutar contra ele e pelas costas. Sahim responde que tentou conversar várias vezes. Ele afirma que avisou Sirhan inúmeras vezes que Sadaqat havia armado para colocar seu pai na prisão. Mas Sahim nunca quis acreditar nele. Sahim então diz que somente o tempo vai mostrar quem realmente é culpado e quem é inocente. Sirhan, porém, não aceita isso tão facilmente. Ele questiona se Sahim realmente acredita que seu pai é inocente e lembra que se Ekmel não estivesse preso, a cidade poderia estar mergulhada novamente no caos. Sirhan afirma que sabe muito bem do que seu tio era capaz. Ele vendia coisas perigosas para criminosos e estava disposto a fazer qualquer coisa para conseguir mais poder. Na visão de Sirhan, Ekmel não teria poupado ninguém, nem ele, nem Kaya, nem Nari, nem sua própria mãe. Sirhan reforça que todos eles são alboras e que nunca disse que era o único dono daquela família. O problema é que Ekmel queria o poder somente para si. Mesmo estando preso, ele continuava tentando prejudicar os outros. Sahim então faz uma pergunta difícil. Então você está dizendo que sua mãe fez certo ao colocar meu pai atrás das grades? E a conversa entre os dois termina ainda mais complicada. Enquanto isso, na mansão Albora, o clima continua pesado. Ninguém parece disposto a jantar, né? Em uma conversa com a mãe, afirma que se foi Sadaqat quem colocou Ekmel atrás das grades, então Sirhan teria o direito de assumir a liderança da família. Mas sua mãe manda que ela pare de falar sobre aquilo. Em seguida, ela percebe que Kaya está com o rosto machucado e pergunta o que aconteceu. Kaya explica que foi atrás de Zerrin. Havia um homem incomodando a jovem e ele acabou partindo para cima do rapaz. Mas existe um detalhe que Kaya preferiu esconder. O homem é amigo de Demir e pertence à família bastante perigosa da região. Mesmo sem saber de toda a verdade, Sirhan aconselha Kaya a manter distância de Zerrin por enquanto, até que toda aquela situação se acalme. Enquanto isso, o rapaz que estava incomodando Zerrin procura Demir. Ele conta que está interessado na jovem e afirma que Kaya apareceu para enfrentá-lo como se fosse um namorado dela. Demir, em vez de mandar o rapaz desistir, incentiva ele a fazer mais. Ele quer que o homem tente conquistar Zerrin e principalmente que dê uma lição em Kaya Albora. Mas, enquanto novos conflitos começam a surgir, dentro da mansão acontece uma cena completamente diferente. Ayla está na cozinha preparando uma sopa de tomate para Dennis, a pedido do menino. Então, comentam sobre as roupas novas de Nari e recebe um convite para sair às compras, né? Só que sua mãe não aprova a ideia. Nesse momento, Sirhan aparece e pergunta o que Ayla está fazendo. Dennis explica que pediu a sopa e convida Sirhan para comer junto com eles. Sirhan, então, acaba ficando. Depois, Ayla lê uma história para Dennis. Até que o menino finalmente adormece. Quando Dennis dorme, Ayla entra no quarto e encontra Sirhan. Ele começa a falar sobre o tio. Ayla revela que ouviu parte da conversa. Ela diz que a mãe de Sirhan não destruiu somente a vida dela. Na opinião de Ayla, Sadaqat está destruindo a vida de todos ao redor dela. Sirhan entende a revolta dela, mas lembra que apesar de tudo, Sadaqat continua sendo sua mãe. Ayla responde que também é mãe de Dennis e pergunta se merece ser tratada daquela maneira. Cansada, então ela prefere encerrar a conversa e os dois decidem dormir. Sirhan pede que Ayla vá para a cama e descanse, mas Ayla não consegue se sentir confortável, dormindo ao lado dele. Ela prefere ficar no quarto do Dennis. Então, no dia seguinte, Sirhan acorda e percebe que Ayla não está no quarto. Ele procura por ela e encontra a jovem dormindo no chão no quarto do Dennis, enquanto o menino ocupa praticamente toda a cama. Sirhan acorda e pede que ela vá para o quarto, pois o dia já amanheceu. Enquanto isso, no escritório, uma nova negociação começa a ser discutida. Sirhan se reúne com Nadim e conversa sobre a entrega de uma carga. A data e o local
local ainda precisam ser definidos, mas existe uma preocupação enorme. Pode haver um traidor entre eles. Por isso, Sirhan deixa claro que somente um grupo muito restrito saberá quando e onde a entrega acontecerá. Nadine pergunta quem será o responsável pela operação. Sirhan assume toda a responsabilidade. Assim que Nadine vai embora, Sirhan reforça que somente ele, o velho e Kadir, além das pessoas presentes naquela sala, saberão os detalhes, ninguém mais. E é justamente nesse momento que Ayla acorda novamente. Ela estava dormindo sentada em uma poltrona, né? Ainda parece não conseguir se acostumar com aquela casa e principalmente com a ideia de dividir o quarto com Sirhan. Mas logo um trabalho barulhento chama sua atenção. Ayla procura por Dennis e pergunta onde o seu filho está. Ela descobre que ele saiu para atirar em passarinhos com Sadakat. Ela então sai correndo ali para procurar o seu filho. Sirhan e Kaya percebem a movimentação e perguntam, por onde ela pretende sair e onde ela está indo. Ayla chega ao local e encontra uma cena que a deixa horrorizada. Sadakat está ensinando Dennis a atirar. O menino está animado e quer fazer aquilo, mas Ayla não aceita de forma alguma. Quando Sadakat se prepara para deixar Dennis fazer o disparo ali com a arma, Ayla chega e o impede. Dennis insiste que quer fazer aquilo, mas Ayla diz que não. Ela olha para Sadakat e pergunta por que ela fez aquilo. Sadakat, por sua vez, não demonstra preocupação alguma. Para ela, não existe nada de errado naquilo. Nesse momento, Sirhan e Kaya se aproximam. Ayla pede para que Kaya leve Sirhan e Dennis para longe dali. A Kaya acompanha Sirhan, enquanto Ayla finalmente enfrenta Sadakat. Ela pergunta por que a sogra levou Dennis para aquele lugar. A Ayla então pergunta por que a sogra levou Dennis para aquele lugar e afirma que não quer que seu filho seja criado daquela maneira. Sadakat responde que pretende criar Dennis como um verdadeiro Albora, da mesma forma que criou Sirhan, Kaya e Boran, mas Ayla deixa claro que não vai permitir. Ela não aceita que Dennis seja ensinado a usar uma arma contra animais. Ayla então enfrenta Sadakat e vai embora com o filho. Depois Sinan também deixa um aviso muito claro para a mãe. Ela nunca mais deve levar Dennis até aquele lugar para fazer isso novamente. Ayla percebe que Dennis ficou chateado. O menino queria continuar fazendo o que Sadakat estava ensinando, mas Ayla tenta mostrar que aquilo não é certo. E em vez de simplesmente brigar com o filho, ela decide ensiná-lo de uma maneira que ele possa realmente compreender. Ayla leva Dennis até um veterinário. Ali ela mostra ao menino que os animais também sentem dor, medo e precisam ser tratados com cuidado. Ela explica que todos os bichinhos merecem respeito, carinho e proteção. Dennis começa então a compreender a diferença entre aquilo que estava aprendendo com Sadakat e aquilo que realmente deveria fazer. Depois de entender toda a situação, ele promete que nunca mais vai fazer isso novamente. E assim Ayla consegue transformar aquele momento em uma verdadeira lição para o filho. Mas enquanto ela protege Dennis da influência de Sadakat, os conflitos dentro da família Albora continuam crescendo. E agora que Sirhan descobriu que a própria mãe mentiu para ele sobre o passado, a grande pergunta é: será que essa foi apenas uma verdade escondida por Sadakat ou ainda existe um segredo muito maior prestes a vir à tona?